Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que estejam bem, estejam se cuidando, sempre atentos aí aos protocolos de saúde, prevenção aí do coronavírus, ok? Álcool gel, máscara, distanciamento, e isto ainda é muito importante, tá? Sem aglomeração, pelo amor de Deus, né? Bom, hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre cinema. E para começar, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Você lembra ou você já ouviu falar qual foi o primeiro filme a ser reproduzido aqui numa sala de cinema no Brasil? Já pensou nisso? Você já foi ao cinema? Você lembra qual foi a sua primeira experiência no cinema? Eu me lembro da minha primeira experiência no cinema. Foi no cinema lá na Penha, né? Na época eu morava na Penha, né? E esse filme era um filme de ficção científica, tinha aliens, tinha discos voadores e tal. O nome do filme era Contatos Imediatos do Terceiro Grau, lá nos anos 70, né? E era uma produção do Steven Spielberg, muito legal. Foi fantástico essa experiência, né? Isso lá nos anos 70, eu era uma criança ainda. E aqui em Guarulhos, você conhece ou já foi numa sala de cinema sem ser essas do shopping, né? Porque hoje, né, até antes da pandemia, as salas de cinema estavam todas concentradas aí nos shoppings da cidade de Guarulhos, né? As salas muito confortáveis, os filmes sempre com uma qualidade incrível de imagem, de som. Mas nem sempre foi assim. Guarulhos também tem a sua história em relação aí às salas de cinema. Você sabe quais foram as primeiras salas de cinema de Guarulhos? Isso eu estou falando de muito tempo atrás. A cidade de Guarulhos já ofereceu muito entretenimento, diversão e cultura em salas de cinema, antigamente, né? Que hoje nem existem mais. Mas em registros aí de guarulhenses mais antigos, a gente traz as lembranças desses espaços de lazer que eram muito frequentados pelas famílias, pelos jovens, adultos, crianças, todo mundo ia, né, para se divertir, para assistir filmes e aí ampliar essa cultura, né? Você sabe, existia o Cine República, que ficava na rua Dom Pedro, lá no centro. O Cine Santo Antônio, na Avenida Guarulhos, né? O Cine São Francisco, na Praça Tereza Cristina, também na região do centro. Você já conheceu alguma dessas salas? Já foi assistir algum filme? Eu já fui. Pois é, na década de 1970, né? Na década de 70 foi inaugurado o Cine Star aqui em Guarulhos, né? Onde a partir dos arquivos históricos, né, o filme que estreou foi Inferno na Torre. O cinema ficava na rua João Gonçalves, perto da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, onde há pouco tempo atrás funcionava a Câmara Municipal de Guarulhos. Você sabia disso? Agora, falando em arquivos históricos, você sabia que a nossa cidade, ela possui um? Sim. Vamos fazer algumas pesquisas por lá, hein? Vale muito a pena, é muito interessante. Se puder, faça uma visita, tem muitas coisas interessantes sobre a nossa cidade, tá? Você pode procurar no Facebook, Arquivos Históricos de Guarulhos. Uma curiosidade, em fevereiro de 2020, Guarulhos fez uma mostra de cinema, onde Mazzaropi e Chaplin foram as principais estrelas. Vamos falar agora um pouquinho de um artista muito famoso e que teve muita importância na história do cinema mundial. Você sabe quem é? Pois é, eu estou falando do Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, que nasceu em 1889, né, foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês, né? Também conhecido por Carlitos. Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Vocês viram um pouquinho desse cinema
no programa de artes que a professora Ângela apresentou aqui no Saberes, vocês lembram? Na época do cinema mudo, o Charlie Chaplin ele demonstra os sentimentos através de gestos e expressões faciais. Quando o som pôde finalmente ser ouvido, ele adicionou a música, né? E com certeza todos entendiam, pois gestos, músicas também são um tipo de linguagem, ok? Quando o som chegou ao cinema, no final da década de 20, Chaplin ampliou seu currículo com mais uma habilidade. Além de atuar, dirigir, produzir e fazer os roteiros dos seus filmes, ele também começou a compor a trilha sonora dos filmes, né? Embora tivesse aprendido um pouco de piano, violino, Chaplin não tinha conhecimento teórico, tá? E precisava assobiar e cantarolar a melodia para que o regente e os músicos o ajudassem a colocar aquela ideia no papel. Olha aí o aprendizado. A primeira trilha sonora feita por Charlie Chaplin foi para Luzes da Cidade. Esse era o nome do filme, de 1931. Agora eu quero te convidar para assistir mais um trecho de um dos filmes do Chaplin. Esse filme tem o título de Carlitos Dentista, onde Chaplin faz o papel de um ajudante de dentista com vários pacientes à espera, né? Só que um deles tem um ataque de riso por conta da anestesia. Vejam só, esse filme estreou em julho de 1914 e tinha duração de 14 minutos. Mas a gente vai ver só um pedacinho para a gente relembrar e começar a prestar atenção na arte do cinema. Então, perceberam aí a arte neste filme? E aí estamos falando na época do cinema mudo, né, em preto e branco. As ações e os movimentos acompanhados da música nas cenas conseguem trazer as emoções e a compreensão exata do que o filme retrata. Muito legal. Charlie Chaplin produziu quase 80 filmes e entre os seus personagens, o que mais se destacou aí que marcou a sua carreira foi o Adorável Vagabundo.
Carlitos, que com seu chapéu coco, bigode curto, sapatos grandes e a sua bengala de bambu, sempre lutava para manter a dignidade e o bom humor, mesmo diante das dificuldades da vida. Olha que mensagem interessante. Bom, no Brasil, a primeira exibição em sala de cinema aconteceu em 1896. Foram 8 filmes de 1 minuto cada, e só quem fazia parte da elite brasileira pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros, tá? A exibição foi no Rio de Janeiro, numa sala alugada do Jornal do Comércio. Os filmes, eles retratavam o cotidiano das cidades europeias, tá? Em São Paulo, o cinema chegou em 1899, mas somente no início do século XX recebeu aí as suas primeiras salas de cinema. No ano de 1914 foi exibido o primeiro longa-metragem no Brasil, um filme maior, né? O Crime dos Banhados, com mais ou menos 2 horas de duração. E após a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, né, o cinema brasileiro passou por uma crise, né, o cinema foi dominado por produções dos Estados Unidos, e o que enfraqueceu aqui a nossa produção brasileira. Péssimo isso, né? Falando em cinema brasileiro, vamos falar de alguns ícones da sétima arte em nosso país, né? Um deles é Amâncio Mazzaropi, que nasceu em São Paulo em 1912. Sua popularidade é imensa até hoje, e como ele é conhecido apenas simplesmente por Mazzaropi. Um dos filmes que ele foi protagonista foi o filme Jeca Tatu, em 1959, que mostrava de forma muito engraçada o cotidiano e as aventuras de um personagem caipira, típico do interior de São Paulo, tá? O termo jeca, né, para quem não sabe, é um termo muito antigo, usado para referenciar uma pessoa que revela mau gosto ou falta de requinte, brega, cafona, né? O personagem Jeca Tatu foi criado na literatura de Monteiro Lobato em sua obra Urupês. Bacana isso, né? Pois é, pessoal, na história do cinema brasileiro, Mazzaropi é um capítulo importantíssimo. Até porque, além de ter feito muito sucesso de bilheteria, ele ajudou a construir a nossa tão modesta indústria cinematográfica, ok? Olha só a importância deste brasileiro paulistano, né? Falando um pouquinho da trajetória de Mazzaropi, a gente fez uma pesquisa e trouxe algumas curiosidades dessa trajetória do Mazzaropi, né? Mazzaropi, ele montou o Circo Teatro Mazzaropi, né? E a companhia de teatro de emergência, isso foi em 1940. Em 1948 ele foi para a Rádio Tupi, antiga Rádio Tupi, onde estreou um programa chamado Rancho Alegre, né? Em 1950, com a estreia da televisão, ele passou o seu programa para a TV, fez muito sucesso. Abílio Pereira de Almeida era um diretor famosíssimo de uma produtora de filmes aqui chamada Vera Cruz. Na época ele estava procurando um tipo diferente, curioso, para estrelar aí uma comédia, né? Só que ao assistir Mazzaropi na televisão, não teve dúvida e o contratou para assistir o filme Sai da Frente, que também foi sucesso de bilheteria na época. Mazzaropi participou aí de 8 filmes mais ou menos, contratado como ator na Vera Cruz. Depois ele fundou a Pan Filmes, né? Produções Amâncio Mazzaropi, em 1958. E a partir daí passou a produzir e dirigir os seus próprios filmes, sendo a sua primeira produção Chofer de Praça, em que ele emprega todas as suas economias para alugar os estúdios da companhia Vera Cruz, tá? E as filmagens externas desses filmes foram rodadas na cidade de São Paulo, com equipamentos ainda alugados da Vera Cruz. O pano de fundo dos seus filmes, né, ou de quase todos os seus filmes, era sempre uma fazenda, tá?
As primeiras fazendas onde ele produziu os filmes eram emprestadas, tá? Mas depois ele comprou a sua, batizando ela de Fazenda da Santa, onde montou os seus estúdios, né? Ali atravessava a sua fase mais fértil e produz seus melhores filmes, como A Tristeza do Jeca, Meu Japão Brasileiro, vários filmes de sucesso. Em 1968, Austragésio de Ataíde, que era presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu um bilhete dirigido a Mazzaropi, onde considerava que com Jeca Tatu, que foi um personagem que ele fez, Jeca Tatu e a Freira era o nome do filme, ele alcançou o mais alto nível da sua arte. Com certeza Mazzaropi até hoje é um grande nome no cinema nacional, ok? Vamos assistir um trecho do filme Vou Pedir Sua Mulher em Casamento, de Mazzaropi, realizado em 1975, para a gente conhecer como é que eram essas produções e este personagem tão bacana que o Mazzaropi fazia. Começa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não, já se passaram 30 dias e até agora nada, mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Pera aí, o advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado, eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio tá virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído, você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo. Claro! Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Ah, pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso, não te medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem vários nomes importantes nessa trajetória do cinema. Agora a gente vai trazer um nome bem curioso, né? Também importante na história do cinema brasileiro, que foi o José Mojica Marins, né? Que ficou conhecido mundialmente como Zé do Caixão. Olha, sempre protagonista na maioria das suas produções cinematográficas, né? Produzidas aí por ele. José Mojica é uma referência brasileira em dirigir e atuar filmes no Brasil. Especialista e precursor do cinema de terror. Foi criador de um estilo próprio, né? Ignorando a crítica, né? Que considerava cult, né? Uma pessoa culta que sabe muito sobre cultura e arte, no gênero do medo e do horror, né? Que é um estilo de filme também que muita gente gosta. Ele era filho de artistas circenses, né? Nascido aqui no coração de São Paulo, na Vila Mariana. Zé do Caixão cresceu lendo gibi. Olha que interessante. Ainda jovem ganhou uma câmera e deu asas à sua imaginação. Começava ali uma sequência de filmes caseiros e cheios de imaginação. Na adolescência, ainda menor de idade, ele criou uma escola de interpretação e mais tarde ele fundou a Companhia Cinematográfica Atlas, né? José Mojica, o nosso Zé do Caixão, ele fez parte do movimento Boca do Lixo, né? Atuou com importantes nomes, né? Como Maurício Capovilla, ator, roteirista, produtor e cineasta brasileiro, né? Através aí das suas produções, ele se tornou precursor do terror no Brasil, sempre utilizando elementos típicos do cinema de horror e trazendo um pouco dos aspectos folclóricos aqui e religiosos do Brasil. Muito interessante, hein?
Pois é, pessoal, ainda esse mês vamos trazer aí alguns nomes muito importantes na trajetória do cinema brasileiro, ok? Bom, depois de tantos conhecimentos sobre o nosso cinema brasileiro, segue aí um desafio do conhecimento técnico. Vou desafiar vocês, tá? Vocês perceberam aí como o cinema tem uma história muito importante. Isso num contexto mundial, né? E o nosso cinema brasileiro também faz parte dessa história, tá? Isso é importante frisar. Agora eu vou lançar aqui um desafio de pesquisa para você. Você sabe o que é o cinematógrafo? Cinematógrafo? Pois é. Faça uma pesquisa sobre o cinematógrafo e sua contribuição para o cinema. Então você vai ter que descobrir o que é o cinematógrafo e depois fazer aí essa relação sobre a importância dele para o cinema, ok? Tá? Registre a sua pesquisa no caderno, você pode fazer essa pesquisa buscando aí os meios da internet, se você não tiver, busque aí um pouquinho de informações até na sua escola com seus professores, ok? Registre no seu caderno e compartilhe a sua pesquisa em hashtag Saberes em Casa EJA e nas suas redes sociais. Você pode até encaminhar essa pesquisa para o seu coordenador e ele também pode compartilhar com a gente para a gente trazer aqui algumas das suas respostas, né? Tudo bem? Gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje, por estar com a gente até agora. Espero vocês aí no nosso próximo programa, tá legal? Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço para vocês e até lá!